to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Apesar de tudo que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, estamos em um mundo em revolução. Mas essas imagens iniciais que vocês viram, dá para ter uma ideia de como seriam os nefilins. É uma exposição que nós fomos agora, fomos anteontem, eu vou mostrar aqui para vocês, numa exposição no Museu Hankook. É muito interessante. São várias instalações de vários artistas plásticos. É um tipo de arte diferente, se vocês puderam ver, são várias instalações. Agora não estou mostrando todas, porque não dá tempo. Nós levamos a netinha. As estátuas humanas, realismo humano, é impressionante o realismo das estátuas. Se você olhar de perto, você não acredita. Parece que ela vai sair andando. Você está sentindo a respiração dela. O escultor leva a representação da pele humana à perfeição absoluta. E é uma ideia de como seriam os nefilins. Daquele tamanho, aquilo andando ao lado da gente. E eu não pude mostrar muita coisa porque, devido à hipocrisia do YouTube, a hipocrisia dessa geração Wook, não pode amamentar em público, não pode mostrar as partes sexuais em público. Aqui na Holanda não tem isso, as crianças vão aos museus e veem tudo à mostra. Nós nascemos nus. Não existe essa coisa de chamadas vergonhas expostas como era antigamente no Brasil. A minha mãe sempre falava, fulano está com a vergonha para fora porque apareceu o pinto do cara. Não existe isso, esse pudor hipócrita. Nós nascemos nus, peladinhos. Mas a religião transformou a nudez em algo feio. Então aqui não tem isso não. Então, em alguns países da Europa essa coisa já foi largada lá atrás. As crianças vão aos museus e olham a arte sacra, que às vezes mostra muito mais do que os papas na época autorizariam, mas existe toda uma política envolvendo a arte sacra. Era uma maneira de mostrar a sensualidade e a sexualidade dentro de uma visão religiosa. Havia uns acordos ali com as autoridades religiosas. Mas, enfim, só para ter uma ideia de como eu achei interessante a exposição de crânios, e você fica, então, lembrando dos relatos antigos sobre essa raça, os Anunnakis, que deveriam ter entre 3 metros, 4 metros de altura. Vamos falar sobre eles. Vamos lá. Aperte os cintos. Bom, nos últimos anos, pesquisando as conexões potenciais entre deuses do dilúvio, lá na região dos Andes, aí na América do Sul, das ilhas do Pacífico, no Egito, e reunindo tudo isso, nós vamos ver que eles deveriam ter sido o mesmo povo, os Anunnakis, desde que a gente leva em consideração a tradução do Zecharia Sitchin, por exemplo, que ele diz que Anunnaki seriam os povos que desceram dos céus aqui na Terra. Então, todos esses seres, seja na Ásia, na Europa, as lendas da América do Sul, entre os maias, nas ilhas do Pacífico, na China, etc., todos são Anunnakis. Não que fossem todos iguais e todos da mesma raça, da mesma etnia cósmica, não sabemos.
mas tudo indica que eram diferentes, sim. Já haviam diferenças, porque nós não temos conexão nenhuma entre a arte suméria e a arte egípcia. A arte egípcia e a arte hindu e a maia são completamente, com alguns pontos se parecem, mas são estéticas diferentes, a roupa diferente, etc. Mas os deuses parecem que eram os mesmos, né? Então nós vamos ver que as tribos mais antigas dos Andes são os Pukina e Urus, que eles agora vivem em pequeno número ali perto do lago Titicaca, na Bolívia, em torno dele, mais ou menos. As suas tradições orais foram passadas fielmente de geração em geração e cobrem 12 mil anos de história até que aconteceu o Young Dria, que é uma grande catástrofe que muda todo o planeta. Eles chamam de Young Dria, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Eles chamam de Dria Jovem. Então, o que é notável é como a sua memória dos deuses que originalmente construíram cidades megalíticas como Tiahuanaco tem a ver com as histórias de uma tribo que viveu na Nova Zelândia, lá do outro lado do mundo. Milhares de anos atrás, essa tribo era chamada de Waitaha. A tradição dos Waitaha descreve os deuses Uruhehu, que eram ruivos, navegando em enormes catamarãs pelo Pacífico até uma enorme ilha chamada Kainga Nui Nui, que fica entre as Ilhas da Páscoa e a América do Sul, e que afundou durante a grande enchente que aconteceu há mais ou menos 11.700 anos atrás. Esse sempre 12 mil anos está envolvido em todas as histórias, em todas as civilizações. Os catamarãs seriam algo parecido... Caiu uma serpente. Com esse aqui. Eu estou terminando ainda essa maquete. Depois dela está sendo terminada. Mas eram canoas, eu vi na Indonésia, no museu, nas Ilhas Havaianas, quando estivemos no Havaí. Eu estou terminando esse modelo para poder colocar as fotos no livro que eu estou escrevendo. Eu vi esses catamarãs em Oahu, lá em Honolulu, e nas Ilhas do Pacífico, na Indonésia, nos museus, nós vamos ver essas embarcações. Existem vários tipos, tem os proas, tem os catamarãs de guerra, catamarãs de cruzeiro, e eles faziam migrações pelas Ilhas do Pacífico, que é o maior oceano do mundo, o nosso planeta, o maior oceano. Se você olhar do espaço do Oceano Pacífico, você não vê terra, você vê água. Nós somos o planeta água. 70% do planeta é água. Então essas tribos, o Waitaha, né? Eles sobreviveram a essa grande inundação. E a história continua com as tradições dos Puquinas e Urus lá na Bolívia, aí na Bolívia. E a chegada de Viracocha e seus 7 Hai, Hu e Panti, que significa pessoas brilhantes, ou Shine One, que está cheio na Bíblia de relatos do Shine One, desse povo brilhante. Eles tinham uma pele brilhante, alguma coisa parecida. Nas ilhas do Pacífico nós vamos ver os mesmos relatos. Nas ilhas da Indonésia, os mesmos relatos. Eles eram brilhantes, seres celestiais, desceram dos céus. Né? Então eles eram ruivos, altos, e eles falam que são descritos, né? Muito altos, de pele clara, cabelos ruivos ou claros, né? Com olhos claros. Tanto que as estátuas da Ilha da Páscoa têm os olhos azuis, eram colocados madrepérola para fazer o colorido dos olhos. Além do mais, o povo andino acreditava que eles tinham chegado de uma terra submersa e eram parentes dos egípcios. Tem que ver que a estátua do Ramsés, que está no Museu do Egito, ela viajou até Londres, inclusive é clássico a história de que ela teve um passaporte egípcio para chegar em Londres, e a múmia é ruiva, fizeram o exame de DNA, não é rena, ele é ruivo mesmo. Então aquela história da Netflix é baboseira, não acreditem naquilo. Eles eram ruivos. É claro, houve uma dinastia núbia de povos negros mais tarde, já quando o Egito já estava completamente decadente, teve uma dinastia núbia. Fizeram várias pirâmides bem pontudas, diferentes das pirâmides tradicionais, e as pirâmides núbias, sim, eram usadas como túmulos. Mas é uma outra história, já tardia. Então, vamos continuar aqui. Aconteceu que esses deuses provavelmente chegaram ao Egito durante os Drias, né, quando houve a catástrofe. Eles eram assim que terminou, né? O planeta acalmou, essa turma desceu de novo dos céus, como está escrito nos contos sumérios, a realeza desceu dos céus. Então, eles logo eram também chamados de brilhantes. No Egito, eles eram chamados de Shenshun-Hor, ou brilhantes, ou seguidores de Horus.
E vários esqueletos foram recuperados na década de 20, revelando uma raça de pessoas de herança real que eram vermelhas, com os cabelos vermelhos, ruivos, e eram bem altos. Foram descobertos vários esqueletos. Muitos desses esqueletos estão nos porões de museus, não são colocados em exposições para o público, quando não são destruídos. Então, como eu falei, a múmia de Ramsés do Museu do Egito tem cabelos ruivos naturais, e os textos egípcios descrevem uma das terras natais originais dos deuses como Iftiti. Só que essa palavra ninguém entendeu o que era Titi, né? Então, de volta lá para Nova Zelândia, no Pacífico, a narrativa Waitaha menciona esses deuses navegando regularmente para a América do Sul e levando dois pássaros totêmicos, o Titi e Cacá, que emprestaram então o nome ao famoso lago nos Andes, né, que da língua puquina, Titi é avô e Cacá é avó. E se refere aos antigos fundadores dos templos daquela religião, sendo um deles Tiahuanaco, aí estamos na Bolívia, né? Tiahuanaco, lago Titicaca. O significado de Tiahuanaco em Aymara, que é o povo que ainda mora naquela região, vem da progênie da puquina, da língua puquina, que significa lugar do meu povo. Exceto que Aku não é uma palavra andina, mas egípcia, que significa brilhante. Portanto, uma das cidades, templos mais antigas do mundo, Tiahuanaco, é na verdade o lugar do meu povo brilhante, uma casa dos deuses. E para encerrar essas conexões, que enlouquece qualquer um, eu fico maluco quando eu começo a ler. Gente, o que é isso? Me belisca, porque começa a acontecer conexões e não para. Todas essas três culturas associam esses deuses viajantes a Orion. Orion, constelação de Orion, que está presente em todas as tradições do mundo, inclusive na Bíblia. Então falam de tradições marítimas de viagens de longa distância, um profundo conhecimento de astronomia, matemática, construção de templos megalíticos e a aplicação das ciências naturais. Dá para ficar até amanhã. Hora do chá. Só um chazinho. Eu Grey. Mas já voltei a beber um vinho. Já melhorei bastante. E vamos lá, porque a vida é curta e muito interessante. Vamos falar sobre os Anaquins. Anakites, como está lá no original. Personagens bíblicos. Vocês podem lembrar do Star Wars, Anakin Skywalker. O Spielberg e o George Lucas são judeus. Conhecem bem a história do Velho Testamento. Então, os Anaquins, como está escrito lá no Antigo Testamento, são geralmente derivados. Essas histórias são derivadas, todos nós já sabemos, de histórias escritas por outras pessoas, como, por exemplo, os antigos sumérios, os babilônios, etc. Essas histórias deram origem a certas teorias que estão resumidas, né, aí nesses vídeos todos que eu venho fazendo com vocês. História dos Anunnakis, etc. Os brilhantes, Shine One. Essas teorias nós podemos chamá-las de verdade, uma vez que confirmadas causarão com certeza o fim da grande ilusão que são as religiões abrâmicas, né? O nosso atual sistema de pensamento religioso está baseado nesses conceitos desenvolvidos por homens, como eu falei no vídeo passado. Foram homens que criaram os chamados livros sagrados, né? Tudo isso foi desenvolvido por homens. Então esse sistema de pensamento religioso que inclui o cristianismo, o islã, né, e o judaísmo, está sendo operado por aqueles que exploraram pretensiosamente os textos sagrados a fim de construir uma estrutura de poder e de controle e de manipulação. E eu não vejo a hora dessa porcaria acabar. Que a gente consiga pensar livremente, começar a parar de pensar em guerras tribais, guerras religiosas, guerras horrorosas o tempo todo nesse planeta e partimos para as estrelas, por esse universo fantástico que tem aí fora. Então nós vamos torcer que um dia isso acabe. Não sei se eu vou ver isso em vida. Então a Bíblia fala dos Anaquins, são seres concretos que vieram de outros mundos ou outras dimensões para a Terra, embora a Igreja Católica Romana reconheça essa informação, eles continuam a representar os Anaquins de uma maneira enganosa, como se eles fossem entidades espirituais, vaporosas, né? Eu sou o seu anjo da guarda, etc. Então, eles usam nomes hebraicos, esses caras. Quando nós analisamos o Antigo Testamento com várias outras fontes, e segundo, como eu falei, o Zacarias Sitchin diz que aqueles que vieram do céu para a terra. Então, no hebraico, Anakit, né,
é o nome sumério para o mais conhecido nome Anunnaki. Onde lemos Anakim, é Anunnaki. Então essa é uma história que pode ser bem desconcertante para alguns, incomoda muita gente, mas certamente é cheia de fascínio, eu acho. Quanto mais entra nesse assunto, mais coisas nós vamos descobrir. Nós vamos descobrindo. Então, tem um potencial, eu acho, sempre comento isso, é um potencial libertador. Eu, quando comecei a estudar a história de Jesus Cristo, fora dos textos canônicos, que é o autorizado pela Igreja Católica Romana, que influenciou a Igreja Protestante, quando você estuda o Jesus Cristo naqueles livros que eles proibiram, a Igreja proibiu, você começa a descobrir um personagem fantástico, maravilhoso, a coisa aumenta, é de uma transcendência incrível, quando a gente começa a entrar, e sai do pensamento religioso tradicional, sai da igreja protestante, da igreja pentecostal, da testemunha de Jeová, essas porcarias todas. Quando você sai daquele jugo, dos malafaias da vida, e consegue pensar livremente, o seu horizonte dá uma explosão. Ele fica na sua frente, o universo se expande de uma forma incrivelmente bela. É uma grande aventura. Então, o potencial libertador e avassalador para todo mundo que caminha nessa trilha do pensamento livre. É uma história muito distante dos dogmas, ilusões e interpretações forçadas do cristianismo moderno, porque o antigo não era assim. As religiões modernas tendem a se adaptar a uma visão pré-concebida da divindade e identifica imediatamente a presença da palavra de Deus como transcendência, que no hebraico nem existe a palavra Deus, nem no sumério. Eles criaram um mundo alternativo, uma divindade distante do homem, uma forma indefinida, vaga, impossível de ser representada, e logo nós vamos ver que, se formos estudar a Bíblia como nós temos feito ultimamente, ela fala de muitos outros deuses. Os textos mais antigos contam as histórias desses deuses em conexão com a origem do homem, né, e do povo judeu, porque a Bíblia é a história da criação do povo judeu e da família de Jacó. O resto lá, a China, a Ásia, não interessou. A África também não faz parte. América, né? América do Sul, nada disso consta ali, né? Então toda essa religião que nós fomos criados, eu tenho pastores na família, já falei, tem 2 pastores, tem uma irmã, tem um cunhado, tem uma sobrinha, tudo pastor. Foi criado da igreja, por isso eu discuto com bastante segurança. É a minha visão pessoal. Então, então os textos mais antigos contam essas histórias, né, da criação, porque você vai viajar pelo mundo todo canto tem essa história de criação, cada um tem a sua. Esses caras desceram em vários grupos, em vários lugares do planeta, e interferiram. De onde vieram, nós não sabemos ainda, só podemos especular. Né? Esses seres, nós vemos vários textos, eles comiam, falavam, né? Matavam as pessoas às vezes, muitas vezes. Os homens tinham que se desdobrar todo, vir rastejando para servir essa turma, tinham que tentar fazer milhares de orações, rituais para atraí-los e segui-los. Né? Muitas vezes esses Shine One, esses Advanced Beings, os seres avançados, abandonavam os homens, iam embora, tchau, cansei, e largavam tudo por aí, dependendo das circunstâncias da época. Então nós temos uma época, de certa forma, histórica, em que os homens podiam escolher seus deuses entre as muitas possibilidades, e nunca fazendo a pergunta a apenas um deus, monoteísta, o monoteísmo, ou monolatria. Monolatria, você só pode adorar o Deus que eu estou falando aqui, não pode adorar outro não, senão você vai ser queimado na fogueira. Mas antes eu vou te torturar. É assim que a igreja fez, é assim que o Islã faz. É assim que as igrejas monoteístas, elas são extremamente violentas quando você não aceita aquele Deus que ela impôs. No hinduísmo você não vê isso, nem no budismo. Né? Então, na reconstrução da história humana, nós vamos ver que essa coisa foi aos poucos sendo eliminada para a imposição, porque foi imposta a filosofia de um Deus único. Né? Então, vamos continuar. Egito. Né? Nós temos não só essa quantidade, o Egito fala da pluralidade de deuses muito claramente, e os gregos também, né? Como todo lugar do mundo. A maior parte do planeta, das civilizações do planeta, a maior parte é politeísta. Então vamos continuar. Deixa eu botar a minha naga. Estou fazendo uma escultura de uma naga, estou terminando ainda, né?
povo Naga. É uma história interessante desse povo Naga, nós vamos bater um papo sobre eles. Eu faço essa escultura, depois minha neta brinca pra caramba com elas. E é tudo de papel machê, quer dizer, não tem problema nenhum, é tudo reciclável. Nós falamos sobre, deixa eu mostrar aqui a vocês, os Waitarra, né, para ver como a palavra, como essa coisa viaja. Nós vamos sair daqui da Nova Zelândia, que está aqui, né, e vamos rodar, rodar, rodar até chegar aqui na Bolívia. Eles faziam comércio com essa região da América do Sul, banhada pelo Oceano Pacífico. O Brasil não. O Brasil, né, o problema da navegação na região do Atlântico sempre foi muito, muito grave por causa da falta de ventos. Você não tem grandes navegações da África para o Brasil. Não existe histórico nenhum de povos africanos navegando para qualquer outro lugar, porque não haviam, nem só era uma questão cultural deles, como também o mar não favorecia nem o litoral da África, nem o litoral brasileiro. O litoral brasileiro é um litoral muito chato para navegação, eu naveguei muito. Não tem grandes entradas, grandes baías enseadas, são poucas, são distantes uma da outra, o resto do litoral é bem selvagem, é bem complicado para você aportar. A África é a mesma coisa, do lado ocidental e do lado oriental. Só vai ficar tranquilo lá para cima quando vai chegando no Oceano Índico. Por isso que ali se desenvolveu a navegação. Os ventos são favoráveis, os famosos ventos trade winds. No Brasil, uma zona de calmaria. Porra, tem dia de semana de calmaria no Brasil, era terrível. Na navegação, os navegadores antigos chamavam essa região que fica entre o Brasil e a África de horse latitude, latitude do cavalo. Quando eles transportavam o cavalo naqueles naus, nas grandes galeões, as naus, nas carracas, às vezes tinham que jogar o cavalo fora porque a água acabava. Eles ficavam ali rodando naquela calmaria até uma mudança de tempo qualquer chegar e eles conseguirem sair. Era um problema sério de navegação. Ainda é até hoje. É horrível para navegar o Atlântico ali. Não tem vento, cara. Quem navega no Rio de Janeiro e entre Angra dos Reis, antes até chegar no litoral do Paraná, é terrível. Você não tem uma calma, só vai pegar uns ventos mais do Nordeste em cima de Cabo Frio, aí você pode subir para o Nordeste. Os navios, no tempo das grandes navegações, tinham que esperar o inverno, quando vem a frente fria da Antártida, né, vem, vai até o sul da Bahia, onde você já pega os ventos do Nordeste e sobe. Agora isso aí mudou muito com o que está acontecendo. Essas frentes frias não conseguem avançar até o São Paulo nem até Rio de Janeiro e desviam para o mar. E aí esse calor insuportável que está fazendo aí no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas isso é outro assunto. Não vamos entrar por aí não. Foi só uma passagem bem rápida. Pois bem, então nós vimos que na reconstrução histórica, na reconstrução da história humana, os estudiosos eles têm progressivamente caminhado para as origens da civilização. Aqueles que pensam fora da caixa, os acadêmicos tradicionais não. Né? Primeiro eles consideraram a cultura grega, depois eles viram que não era a Grécia, era o Egito, depois eles viram que não era o Egito, era a Suméria, depois estão descobrindo que existem outras histórias lá do outro lado do mundo, na Ásia, na China. Também tem as suas histórias, só não são divulgadas. Na Índia. E às vezes eles tomam um susto com a datação como da pirâmide da Indonésia, de Gunung Padang, que chegou a 25 mil anos, aí o governo proibiu as pesquisas, o governo da Indonésia. Pois é, então nós vamos vendo que os sumérios não seria uma fonte, a única fonte. Já são as principais porque todo o nosso desenvolvimento ocidental nos levou a estudar a Suméria, e muito bem, ainda bem. E não está completo esse estudo, porque vários tabuletos estão jogados no fundo dos museus esperando novos pesquisadores que possam ir lá e escarafunchar aquilo, porque tem muita coisa para ser descoberta ainda. Então, os fundadores de toda essa civilização humana, né, não provém de uma única interferência, mas como é a minha teoria, é o que eu defendo, é a escola que eu sigo de outros pesquisadores, muito mais, com recursos muito maiores do que o meu, eu sou apenas um curioso, né? Eles chegaram à conclusão que nós temos várias interferências em várias épocas da nossa história. Vamos falar sobre Nibiru, né? Que é o mais famoso. Então nós somos informados que existe um planeta no Sistema Solar, denominado não oficialmente de Nibiru, que tem uma órbita longa, retrógrada, igual a 3.600 anos terrestres.
O nome Nibiru significa planeta do cruzamento, porque esse corpo celeste cruza a elipse na direção oposta viajada pelos planetas Marte e Júpiter em particular. Como todo mundo já leu nos livros de Sitchin, quem não leu está vendo agora. Então, essa órbita retrógrada nos permite assumir que Nibiru não foi gerado junto com o Sol, como os outros planetas do nosso sistema. Ele deve ter sido atraído e capturado pelas forças gravitacionais do nosso sistema solar. E deve ter sido atraído, né, quando passou por perto. E é exatamente o que dizem os contos sumérios, segundo as interpretações desses autores, que a ciência oficial considera como ciência alternativa ou pseudociência. Então, o satélite desse planeta pode ter realmente impactado a Terra, produzindo não apenas a Grande Depressão que está localizada sobre o Oceano Pacífico, que eles chamam do Grande Nhaque, a Grande Mordida, tem um buraco ali enorme, mas também poderia ter formado a Lua e criado o cinturão de asteroides que nós temos, que são os restos dessa Lua. E a ciência moderna, ela diz o seguinte, vou fazer um resumo rápido aqui do que ela diz, né, o que a comunidade científica fala, que de alguma forma eles estão confirmando a hipótese astronômica dela, estão colocando como crível, ou incrível, aliás, colocam como incrível ou inaceitável. Em 1999, Mário Di Martino, astrônomo do Observatório Astronômico de Torino, descobriu que os desvios da órbita de 82 cometas, incluindo o famoso cometa Halley, são devidos a um grande planeta cerca de 3 vezes o tamanho de Júpiter, com uma órbita retrógrada, que, em comparação com os planos orbitais de outros planetas, está inclinado a 25 unidades astronômicas do Sol. A distância da Terra ao Sol é uma unidade astronômica, então eles colocam 25 unidades astronômicas. Em 1972, examinando a trajetória do cometa Halley, J. Bradley, do laboratório Lawrence Livermore, na Califórnia, descobriu que também a órbita desse cometa, como as de Urano e Netuno, foi interrompida. Para explicar esse fenômeno, ele assumiu a existência de um planeta X a uma distância de 64 UA do Sol. Plutão fica a 39. Ele tem um período orbital de 1.800 anos terrestres, metade do período indicado pelos sumérios, e é caracterizado por uma órbita retrógrada. As missões da NASA Pioneer confirmaram amplamente que deve haver um corpo celeste com cerca de 2 vezes o tamanho da Terra dentro da órbita solar, a uma distância de pelo menos 2,4 bilhões de quilômetros além de Plutão, com um período orbital de mais de 1.000 anos. James Christie, do US Naval Observatory, sugeriu que a inclinação de Plutão e Urano e o movimento de Plutão e a órbita retrógrada de Tritão, uma das luas de Netuno, são devidas à passagem de um planeta intruso no sistema solar, cerca de 2 a 5 vezes o tamanho da Terra, e com uma órbita inclinada a uma distância de cerca de 2,4 bilhões de quilômetros além do Plutão. Nós vamos ter aí Ray Reynolds, do Centro de Pesquisa AMIS. Ele afirma que os astrônomos estão confiantes da existência do planeta X e só precisam nomeá-lo. Chama-se planeta X não só porque ainda é formalmente desconhecido, mas também porque seria o 10º planeta do Sistema Solar, além dos 9 já conhecidos, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E como resultado das pesquisas realizadas pelo IRAS, o Infrared Astronomical Observatory, o calor detectou a presença de um grande corpo na área da constelação de Órion. Olha Órion aí. Sempre Órion, que se move muito lentamente. Em 1983, os gestores do projeto IRAS concederam uma entrevista à seção científica do Washington Post, e durante essa entrevista eles declararam que algo foi imediatamente noticiado por vários jornais americanos, com expressões de grande efeito. E, na verdade, eles escreveram que os astrônomos estavam confusos sobre a presença de um objeto gigantesco, um misterioso corpo celeste do Sistema Solar, um enigma cósmico. Então, temos outra, na ocasião, o diretor do projeto IRAS, o G. Neugebauer, disse não saber do que se tratava, mas a NASA fez uma declaração pública dizendo que o objeto celestial que o IRAS detectou pode estar se aproximando da Terra e pode ser o 10º planeta que os astrônomos têm procurado há algum tempo. William Guts, presidente do Planetário de Nova York, diz que é possível que um 10º planeta já tenha sido alcançado, mas ainda não tenha sido observado com telescópios ópticos. Eles estão procurando por eles no céu do sul, a uma distância de aproximadamente 2,5 de Netuno. Isso aí é um corpo celeste escuro, que também foi visto, que pode ser visto como uma estrela anã marrom. Está orbitando a área de Sigma Orionis e foi chamado de SORI 72. Vai por aí, a lista é grande, mas isso não sai na mídia tradicional, né?
Então, J. Murray, da Universidade de Alberta, do Reino Unido, e J. Matisse, da Universidade de Louisiana, afirmaram que a gravidade exercida por um corpo agora invisível, mas muito grande, desaceleraria consideravelmente a saída de sondas terrestres do sistema solar. E tem uma coisa acontecendo com a Pioneer, que ela está meio freada. Esse planeta continua com... Esse planeta, possível planeta que nós estamos falando, continua, né, com a história dos sumérios, que falam que ele seria habitado por aqueles seres chamados Anunnaki. O Sitchin traduziu literalmente esse termo com a frase aqueles que vieram do céu para a terra. E eles são correspondentes aos Anakins da Bíblia, assim estamos fechando o circuito. Esses indivíduos seriam pousados no nosso planeta em busca de ouro, entre outras coisas. Para mim, não foi só ouro. Esse metal foi essencial para criar uma espécie de efeito estufa no seu planeta, blá blá blá. A história do Sitchin já é contada pela Vantage, né, e pelo Daniel Hobbs. São dois grandes escritores, já falei deles aí no Brasil. Vantage, minha amiga, o Daniel também. Falam toda a história, eu não vou repetir toda a história aqui. Todos vocês conhecem a história. Mas isso tudo foi só para falar sobre os Anakins na Bíblia e de como, por trás das cortinas, eles sabem que pode haver alguma coisa lá. Esse novo telescópio, James Webb, ele tem um dos protocolos de segurança do telescópio, que existem aparelhos para detectar vida no espaço e outros planetas. Mas essa detecção vai passar sob o escrutínio do governo americano. Eles vão deliberar. O Departamento de Estado vai deliberar o que pode e o que não pode ser falado. Mas eles têm, sim, equipamentos considerados sigilosos, classificados. É isso aí. Por essa semana é só, fiquem na paz, que os deuses e deusas nos protejam de uma coça. Às vezes nós merecemos. O Brasil está merecendo uma. Fiquem na paz, se cuidem e até o próximo vídeo.